Olá, galera. Como é que vocês estão? Tá? Espero revê-los em breve, para que a gente possa estar junto em mais algumas aulas, né, presenciais. Mas, por enquanto, nós vamos aqui seguindo o nosso cronograma de aulas. E hoje nós vamos falar sobre a América Latina, tá? Lembrem-se que na aula anterior, tá? Nós falamos da América, dos aspectos gerais da América, nós falamos que a América Latina, mesmo alguns países, pequenos países, que ainda que fossem, digamos, colonizados pelos ingleses, pelos franceses ou por qualquer outro povo da Europa que não espanhóis e portugueses, nós também chamamos de América Latina. Tá? Portanto, a América anglo-saxônica ela se restringe, né, logicamente, aos Estados Unidos e ao Canadá. Ao sul dos Estados Unidos, do México até o extremo sul da América do Sul, nós somos todos considerados de América Latina, né, pela dependência econômica, pela forma da exploração desses territórios, né, colônias de exploração. Por isso, todos são considerados, né, latinos, tá bom? E para começar, nós vamos falar da América Central. A aula hoje é assim. Nós vamos falar da América Central, tá bom? E nós vamos falar do México. E assim, galerinha, nós vamos encerrando também o nosso primeiro livro, né? No meu caso aqui é um livro 1, né? Porque acho que vocês já vai até o livro 2, salvo engano. Tá bom? O meu livro 1 encerra hoje e alguém vai dizer assim, professor, você não falou sobre a União Europeia. Falei sim, quando eu falei de blocos econômicos, ainda nas aulas presenciais, nós tivemos o cuidado de analisar, estudar, tá? E de aprender sobre a União Europeia. Ok, galera? Portanto, nós vamos falar da América Central e do México, tá bom? A América Central, ela é um istmo, ou seja, uma parte continental que liga lá o México até a América do Sul, e nós temos a parte insular, né? Nessa parte insular, que são as ilhas, nós temos as grandes Antilhas, né? E as pequenas Antilhas, tá bom? E eu quero mostrar para vocês, portanto, aqui um slide que a gente fez. Nós vamos comentar sobre alguns países da América Central, todos latinos, certamente, e nós vamos falar também do México, tá? Que é parte, né, da América Latina. A América do Sul, nós vamos estudar separadamente, nós vamos estudar a América Andina, tá bom? Nós vamos estudar o Cone Sul e assim separadamente. Ok, galera? Então vamos aí ao nosso slide. Ok, turminha? Então, nós vamos aqui, olha só, a localização. Aqui nós temos aqui, eu quero mostrar aqui com o mouse, essa parte aqui já é a América do Sul, tá? Aqui já vai ser o México, portanto, nós temos aqui algumas características gerais, mas nós temos aqui o istmo, que é a parte continental, tá bom, turminha? E aqui nós temos as grandes e as pequenas Antilhas, tá bom? Eu quero destacar, portanto, aqui, né, situada entre o México e a América do Sul, já falei sobre isso, área de grande instabilidade geológica devido à proximidade de bordas de placa e falhas geológicas. Relevo apresenta grande parte montanhosa e as terras baixas apresentam uma fertilidade relativamente boa devido à composição vulcânica do solo. O clima tropical, perfeito? Pois bem, aqui no Istmo, nós temos aqui alguns países, né? Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, ok? Então, a parte continental, que nós chamamos também de Istmo, é composta por esses países que acabei de citar. E a parte insular, que também chamamos como Antilhas, né? Banhada pelo Mar do Caribe ou pelo Mar das Antilhas, também é conhecido. Tá bom, turma? Então vejamos o seguinte:
As grandes Antilhas, claro, já está dizendo, são as grandes ilhas, destacam-se Cuba, olha, Cuba, que nós vamos ter aí uma atenção especial. Nós vamos falar sobre o Haiti, né? A República Dominicana, Jamaica e Bahamas, além de Porto Rico, né? Porto Rico, que é um protetorado lá dos Estados Unidos, tá bom? Não tem uma independência assim total, certo? Portanto, ainda está sob controle administrativo dos Estados Unidos também, Porto Rico, que faz parte das grandes Antilhas. Vou repetir, nós vamos falar especialmente sobre Cuba e Haiti, tá? Mas temos também República Dominicana, a Jamaica, Bahamas e Porto Rico, tá bom? E as pequenas Antilhas? Nós vamos ter diversas ilhas, diversas mesmo, tá? Algumas são independentes, outras ainda fazem parte do domínio, né, administrativo, tanto dos Estados Unidos quanto de alguns outros países, né, de outros países lá da Europa. Ok, turma? Mesmo assim, como eu disse a vocês, são considerados América Latina. Então, se destaca aí nas pequenas Antilhas, São Cristóvão e Neves, Antígua e Barbuda, Dominica, Santa Lúcia, Barbados, Granada e Trinidad e Tobago. Ok, turma? Então, essas são aqui as características aqui, né, físicas, que eu diria aqui na divisão da América Central. Tá bom? Continuando, portanto, nós vamos falar um pouco. A América Central é a região mais pobre das Américas, tanto que corresponde a apenas 1% do PIB das Américas. Então, a parte mais pobre mesmo, tá? Representando muito pouco economicamente, né? E eu faço aqui uma exceção, que é o turismo, tá bom? A fraca economia do continente é baseada na agricultura, no turismo e em paraísos fiscais. Professor, paraísos fiscais? Sim, paraísos fiscais, tá? São onde aquelas vultuosas quantias em dinheiro, né, são levadas para esses paraísos fiscais, porque lá, exatamente, o nome já diz paraíso fiscal, porque lá não tem uma obrigação de você declarar, né, de onde ou qual é a origem desse dinheiro. E aí esse dinheiro vai estar lá, né, sem ser incomodado, digamos assim, por investigações e, claro, né, rendendo aí altas quantias, altas somas em juros, tá bom? O grande peso que a agricultura proporciona à economia do país gerou à região o apelido de República das Bananas, tá bom? Então, aqui, esses países da América Central, de vez em quando se faz uma menção pejorativa, claro, né? Chamando de República ou Republiqueta das Bananas, né? Por sua economia baseada aí no setor primário, tá bom, turminha? Ótimo. Outra coisa interessante para se falar, tá? Antes de falar aqui dos paraísos fiscais, que eu já acabei citando aqui, eu quero falar aqui sobre o relevo, tá? O relevo da América Central é um relevo acidentado e montanhoso, principalmente no lado do Pacífico, no lado oeste, tá bom? E onde se destaca aí a cadeia Isabela, tá bom? E as planícies, né, utilizadas aí nos plantios, na criação de gado, elas ficam aí do lado do Atlântico, tá bom? E as ilhas? As ilhas são resultado de intensas atividades vulcânicas, né? Ainda temos muitos vulcões ativos naquela região, se destacando aí nessas Antilhas, seja ela grande, a grande presença de corais, tá bom? Retornando aqui à tela, nós temos aqui os paraísos fiscais, determinados locais que não fazem requerimentos sobre a origem do dinheiro, garantem sigilo aos correntistas de seus bancos e não cobram determinados impostos. Locais com essas características são comuns na América Central, destacando-se Ilhas Caimã e Bahamas, tá bom? Ora, turma, existe muito, mas muito dinheiro, né, fruto de corrupção aqui do Brasil que vão parar aí nesses paraísos fiscais. Tá bom, galera? Vamos continuar, portanto, né? Uma posição estratégica,
Importância na navegação por representar uma área de ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Canal do Panamá, né? E o Canal do Panamá, já entrando aqui no assunto, o Canal do Panamá se consolidou como uma das maiores rotas de navegação mundial, sendo explorado constantemente pelo governo dos Estados Unidos. Tá? Tem mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Atualmente apresenta uma grande defasagem, perdendo sua importância, necessitando de obras para ampliar seu curso para passagem de navios pós-Panamax, ou seja, né, esse canal que é muito importante, mas ele foi construído lá no início dos anos 1900, né, turma? Portanto, ele está defasado pelo tamanho dos grandes navios que hoje circundam, que hoje andam nos nossos, circulam nos nossos oceanos, tá bom? Pois bem, aqui tem o Canal do Panamá, tem uma maquetezinha aqui mostrando. E o que esse canal é tão importante? Esse canal é importante justamente por ser, os Estados Unidos buscavam uma ponte mais estreita, um local mais estreito entre o Atlântico e o Pacífico. Por quê? Porque lá pelo seu território as caravanas eram atacadas, né? Muita violência, índios, né? Confusão, brigas. E aí eles, não, vamos encontrar uma parte, né, mais estreita, onde a gente possa abrir esse canal. E a gente vai falar mais desse canal quando nós falarmos propriamente do Panamá. Ok, turma? Certo. Olha, aqui nós temos aqui uma imagem novamente mostrando, olha aqui o mouse, mostrando aqui esse canal ligando o Atlântico a leste ao Oceano Pacífico ao oeste. Ok? Bom, aqui fala sobre a quantidade de navios, a quantidade de cargas transportadas, que é mesmo defasado, mas é muito importante ainda, ok? Pois bem, nós vamos falar do Panamá, né? Um país que chamou a atenção dos Estados Unidos, né? O Canal do Panamá, como eu disse, que é o ponto mais estreito entre o Pacífico e o Atlântico, cerca de 80 quilômetros, né? Portanto, os Estados Unidos queria muito essa rota, queria muito construir esse canal, né? E a Colômbia que era, no caso, responsável, era o Panamá, pertencia à Colômbia, e a Colômbia não aceitou a construção do canal, né? E aí o que os Estados Unidos fez, pessoal? Os Estados Unidos patrocinou a independência, né? Incentivou, né? Patrocinou com grana, com inteligência, a independência do Panamá da Colômbia, tá certo? Na guerra hispano-americana. Não foi só no Panamá, mas em diversos países da América Central, onde diversos pequenos países dali queriam a sua independência. Em 1903, né, Panamá consegue a independência com o apoio dos Estados Unidos, né? Ferdinand de Lesseps é um francês, né, que queria iniciar a construção e a Colômbia o deteve, não quis, né? Não queria esse processo de abertura do canal, né? Mas foi a primeira tentativa, um engenheiro, né, francês que se frustrou nessa tentativa de construir esse canal. Tá? Portanto, após a independência em 1903, começa rapidamente aí os Estados Unidos, claro, o capital e o equipamento dos Estados Unidos, construir esse canal, que já inaugura em 1914, tá? Em 1914, claro, se os Estados Unidos constroem, mesmo que sendo no Panamá, ele passa a ter, né, total controle desse canal. Em 1977, houve um tratado chamado Tratado de Torrijos-Carter, né? Ou seja, os Estados Unidos divide a administração do canal, né, com o Panamá. Ou seja, de 1914 até 1977, somente os Estados Unidos. A partir de 77, né, nós temos, portanto, o Panamá administrando junto com os Estados Unidos. Okay? Em 1999, os Estados Unidos passam, portanto, a administração definitiva e total para
o Panamá, ok, galera? Tá certo? Mas os Estados Unidos não deixa de ter o controle sobre aquela região. Os Estados Unidos continua com uma forte influência naquela região, na América Central, especialmente ali no Panamá, porque os Estados Unidos ainda têm, né, bases navais, né, mostrando a sua força, né, mostrando o seu domínio. Ok, galera? Muito bem. Então, essa historiazinha aí do Panamá que nós precisávamos saber. Lembrando que hoje, atualmente, né, esse canal está privatizado a sua administração, né, para uma empresa aí responsável por essa administração, uma empresa de Hong Kong, ok? Turma, vamos para frente então, né? Já falei isso aqui, né? Já falei da defasagem, já falei da crise social com a saída dos americanos. Mesmo assim, eles mantêm o domínio sobre aquela região. Mesmo que não tenha mais a administração do canal propriamente, mas os Estados Unidos continuam firme e forte na região da América Central. E nós vamos falar sobre Cuba. Opa, por que Cuba chama tanta atenção, professor? Pessoal, olha só, né? Cuba, ela passa a ser importante geopoliticamente, né? Importante demais geopoliticamente. Por quê? Porque Cuba, ela é a única nação socialista bem ali próximo dos Estados Unidos, que é o ícone do capitalismo, e principalmente na Guerra Fria, né, rivalizava ali com a outra potência socialista, que era a União Soviética. Portanto, os Estados Unidos não admitem até hoje a existência de um país socialista aqui na América, especialmente ali na América Central, bem próximo da Flórida, né, turma? Bem próximo da Flórida, tá bom? E aí nós vamos falar de algumas características. Cuba, nós vamos falar da emenda Platt, né? Essa emenda Platt, ela autorizava os Estados Unidos a intercederem, né, nos países da América, tá? Em 1959, tá? Olha só, pessoal, 1959, uma data importante. O que acontece? Houve a queda de Fulgêncio Batista, tá? Ou seja, a guerrilha, né? A revolução, como queiram chamar, liderada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, chegaram lá em Cuba e depuseram um aliado, né, dos Estados Unidos, Fulgêncio Batista. E aí já começa esse clima de animosidade entre Estados Unidos e Cuba, e nós vamos tratá-lo aqui na ordem cronológica, tá? E o que esses revolucionários fizeram? Né? Fizeram uma reforma agrária, nacionalizaram diversas empresas, e a grande maioria dessas empresas pertenciam, né, aos Estados Unidos, acirrando mais esse clima aí de disputa, né, entre Cuba e Estados Unidos. Tá? Então, com a recusa dos Estados Unidos em comprar o principal produto produzido por Cuba, que era, né, o açúcar, né? Então, o que acontece? Cuba foi se aproximar lá de quem? Da União Soviética. A União Soviética comprava, né, claro, o açúcar e vendia ou doava, em grande parte era doado também o petróleo, né, para a nação cubana, acirrando aí essa disputa, né, entre socialismo e capitalismo. Portanto, Cuba também era uma região estratégica para a União Soviética. Por quê? Porque era uma nação socialista bem ali nas barbas dos Estados Unidos. Podemos falar assim, a grosso modo. Ok, turminha? Bom, muito bem. Né? Isso aí na década de 60, né? Os Estados Unidos não quer comprar o açúcar e há essa aproximação entre Cuba e União Soviética. Em 62, houve talvez aí a maior crise entre Estados Unidos e Cuba, mas também entre Estados Unidos e União Soviética. Por quê?
Porque os Estados Unidos descobriu que Cuba estava instalando mísseis soviéticos apontados para os Estados Unidos, né? O presidente dos Estados Unidos, né, ficou possesso, né? Kennedy, tá certo? Ele ficou muito irritado, exigiu a retirada, tá certo, desses mísseis e quase, eu diria que foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Houveram outros momentos, mas esse talvez foi o momento que as duas nações, Estados Unidos e União Soviética, tiveram mais perto de um conflito armado, ok? Bom, com essa decisão de uma tentativa de instalar mísseis, os Estados Unidos decreta, né, a expulsão de Cuba da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos. Com o fim da União Soviética, Cuba passa a sofrer ainda mais, tá certo? Por quê? Cuba já tinha esse processo de embargos, né, econômicos dos Estados Unidos desde 62, tá? Os Estados Unidos praticamente controla, né, e proíbe os países do mundo a negociar com Cuba, tá certo? Então, com o fim da União Soviética, Cuba passa por um processo ainda, né, de deterioração quase que total da sua economia. Porque até quando existia essa Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, a União Soviética, por uma questão geopolítica, por uma questão estratégica, ajudava bastante Cuba, ok? Muito bem, né? Em 3 de junho de 2009, há um decreto voltando Cuba para a OEA, mas nesse período, Raul Castro, que já era o presidente, substituindo, né, em 2008, Fidel, seu irmão, líder, grande líder da Revolução, né? Raul Castro não achou nem interessante, porque ele dizia não, que a OEA é um comando dos Estados Unidos, ele não tinha grande interesse. Tá? Em 2014, Obama, até então presidente dos Estados Unidos, e Raul Castro, que substituiu seu irmão Fidel, começaram uma pequena aproximação. Né? Cuidado, galera, cuidado. Não foi levantado o embargo, pelo menos legalmente, tá? O embargo econômico que persiste desde 1962, não foi retirado por Obama. Ele fez apenas algumas concessões, tá? Como, por exemplo, restabelecimento das relações diplomáticas, vendas de bens e serviços até o limite de $400, né? Os cidadãos americanos poderiam comprar lá em Cuba, né? Tentou e tentava também melhorar as telecomunicações e internet lá da ilha cubana, tá? Em 2016, um ano histórico, porque o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tá? Numa viagem simbólica, foi visitar Cuba, tá? Quase 9 décadas depois de um presidente dos Estados Unidos ter colocado os pés na ilha cubana. Tá bom? Muito bem. Essa aproximação Cuba e Estados Unidos tem uma ruptura com a eleição de Donald Trump. Donald Trump não quer saber de aproximação, né? Cancelou o acordo assinado por Barack Obama, né? E a aproximação, segundo ele, só terá validade se Cuba fizer eleições livres, se Cuba soltar os presos políticos, então volta a estaca zero essa negociação entre Cuba e Estados Unidos. Ok, turminha? Muito bem. Claro, né, que muitos cubanos, durante esse momento de crise lá em Cuba, tentaram chegar, né, por barcos precários, por canoas precárias até Miami, né? Inclusive, a CIA, o governo dos Estados Unidos, né, esses refugiados lá no início da década de 50, de 60, né, eles foram treinados pela CIA e fizeram lá, né, retornaram a Cuba e fizeram a invasão
né, chamada a invasão dos porcos, na Ilha dos Porcos, e foi repelida com muita força e veemência por Cuba, liderada ainda por Fidel Castro. Tá bom, galera? Muito bem. A manutenção do embargo, né? E nós sabemos que hoje, então, ele continua muito, mas muito forte, principalmente depois da eleição de Donald Trump. Ok? Muito bem. Então, nós vamos continuando aqui e vamos falar um pouco sobre o Haiti. O Haiti que é considerado, olha só, pessoal, é considerado o país mais pobre da América Central, tá certo? É uma forte população negra, né, trazida pelos franceses, né, ocupando aquela região do Haiti, tá? Uma forte presença, foi o primeiro país da América a, se tornar independente, mas mesmo com esse histórico, a história de pobreza, de miséria continua no Haiti por conta dos seus problemas políticos, tá, turminha? Pois bem, bora falar um pouco deles. Olha, pessoal, esse país já foi ocupado pelos Estados Unidos de 1914 até 1934. Com a saída, né, dos Estados Unidos, grupos locais, né, eles fazem aí uma disputa acirrada pelo poder. Mas desde 1957 até 1986, o país viveu uma das mais sangrentas ditaduras que se teve notícias. Tá? Primeiro, François Duvalier, o chamado Papadoc, chega ao poder, se torna presidente e se autodeclara vitalício, portanto, ele ia ser presidente até morrer. E realmente foi. Com a sua morte, né, o seu filho, Jean-Claude Duvalier, o Papa Doc, e ele agora era conhecido como Baby Doc, tá? E ele chega ao poder, né, com a morte do pai, e se declara também presidente vitalício. E aí começa uma série de revoltas, e aí começa uma série de reclamações da população haitiana que vivia sobre essa ditadura gigantesca, trazendo atraso, miséria e pobreza para o Haiti. E, portanto, expulsa o cidadão Jean-Claude Duvalier, o chamado Baby Doc, e ele se refugia na França. Tá? Em 86, depois de longas negociações e intervenção dos Estados Unidos, né, Jean Bertrand Aristide, né, chega à presidência, mas foi derrubado, né, pelas Forças Armadas, principalmente por um cidadão chamado Raul Cedras, em 1992. Aristide, portanto, ele chega e refugia também na França, tá? Perdão, nos Estados Unidos, tá? Jean Bertrand Aristide, ele chega quando ele é expulso do país, quando ele é procurado, quando ele é muito contestado, ele foge para os Estados Unidos, que tenta novamente trazê-lo ao poder, tá? E em 1994, as tropas dos Estados Unidos chegam até a ilha, negociam aí uma eleição e fizeram um acordo trazendo Jean Bertrand Aristide para o poder novamente lá na ilha do Haiti, certo? Pois bem, só que novas revoluções, né, guerrilhas, né, descontentamento fazem com que Jean Bertrand Aristide fuja novamente do país, não mais para os Estados Unidos e agora lá para a África, ok? Então, né, desde 2006, né, o Haiti, que vive essa convulsão social, tá, de grupos querendo chegar ao poder, fica, portanto, né, sob a proteção de forças da paz da ONU. Né? E essas forças de paz ela é comandada pelo Brasil. Tá legal? Eu acho que vocês sabem muito bem disso. E para piorar toda essa situação, em 2010 acontece um terremoto fortíssimo, né? Num país quase sem infraestrutura, ou com uma infraestrutura muito frágil, né, turma? Portanto,
né, e esse terremoto de 7,0 na escala Richter, ou seja, não é nem gigantesco, como já tivemos algumas notícias de outros terremotos, mas ela devasta o Haiti, né, tornando, né, a infraestrutura ainda mais precária, tornando o povo ainda mais pobre e miserável. E aí acontece o quê? A imigração de grande parte, né, de grande parte eu não diria, mas eu diria de muitos haitianos vindo para o Brasil, depois, portanto, do terremoto de 2010. Ok? Muito bem, muito bem. Isso era que eu queria falar, mas eu quero só retornar um pouquinho sobre a América Central. Tá legal? Daqui a pouquinho nós vamos falar do México, tá? Eu vou falar um pouco aqui sobre a vegetação, tá? Na área tropical, nós temos ainda uma vegetação de grandes florestas, tá? Na parte continental, nós vamos ter algumas florestas, não grande porque os países são pequenos, tá? No oeste, diminui o quê? Porque a temperatura e a umidade na porção oeste, né? Na porção oeste, ela, né, é menor, portanto, a formação florestal não é intensa naquela região oeste da América Central. Ok, turma? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido aí sobre a América Central. E agora nós vamos falar outra parte da América Latina, claro, que é a América do Norte, mas nós vamos falar, portanto, do México, tá bom, pessoal? Como eu disse, fica na América do Norte, tá? Eu queria que vocês prestassem muita atenção aqui, tá? Faz fronteira com os Estados Unidos ao norte, Guatemala e Belize ao sul, tá? É banhado por 2 oceanos, tá certo? O Atlântico a leste e o Pacífico a oeste, tá? Essas são algumas características aí do México, tá? Na agricultura, nós podemos fazer a divisão aí, tá, galerinha? Em 2 partes. As haciendas, né? Que ainda é uma herança da América, né, do México espanhol, do México dominado pelos espanhóis. Como, professor? Por quê? Porque as haciendas são grandes fazendas monocultoras, muitas das vezes, né, utilizando mão de obra barata, né, e é voltado para quê? Para a exportação. E nós temos os ejidos, né, que depois de muita revolta, tá, depois de muita revolta aí dos pequenos proprietários, né, houve uma reforma agrária que não foi integral, mas de qualquer forma houve uma distribuição de terras lá no México, né, e eles têm o que nós chamamos de ejidos, né, que são pequenas propriedades com todas as dificuldades de financiamento, de assistência técnica, mas que essas são voltadas para o mercado interno, portanto, para a alimentação dos mexicanos em seu próprio território, tá bom? Sobre a industrialização mexicana, tá? Nós sabemos que a industrialização mexicana, o México é considerado um país industrializado, não muito desenvolvido, mas industrializado, portanto. Predominam hoje as chamadas maquiadoras, também conhecidas como maquiladoras, tá, galera? Né? Que ficam ali na fronteira com os Estados Unidos, certo? São empresas de montagem, elas recebem as peças industrializadas e fazem apenas a montagem desses equipamentos, desses produtos na região de Monterrey, né? Lá no norte do México, ok? Claro que esses produtos, né, que foi aí intensificado, principalmente depois de 1994, com a criação do NAFTA, né, um bloco de livre comércio, Estados Unidos, Canadá e México, né, essas maquiladoras, né, vieram para o território de Monterrey, para o território mexicano, mas os produtos, vocês sabem, eles retornam principalmente para os Estados Unidos. Outras regiões, né, mexicanas que se destacam, a Cidade do México,
e a região de Guadalajara, ok? São regiões bastante industrializadas, tá bom, galera? Pois bem, importante a gente frisar aqui a questão das mercadorias. Há um livre comércio, portanto, as mercadorias entram sem ser tarifadas e saem sem ser tarifadas para os Estados Unidos e para o Canadá. Porém, é importante que se diga que as pessoas, né, não podem entrar nos Estados Unidos, né, com essa facilidade. As pessoas são impedidas, né, de entrar nos Estados Unidos, inclusive com a criação aí, né, com a construção de um mega muro, né, de 12 metros de altura na fronteira terrestre entre Estados Unidos e México. E o pior, né, Donald Trump queria não só construir, mas que o governo mexicano pagasse a construção desse muro. Olha só essa ousadia, né, turma? Pois bem, né? Existem muitos conflitos sociais no México, uma sociedade muito injusta, né? Uma sociedade muito desigual, tá? E em 1910, portanto, né, para quebrar um pouco dessa estrutura montada pelo domínio espanhol, né, nós temos a Revolução Mexicana. E mais tarde nós temos a revolta de Emiliano Zapata, né, assim como também de Pancho Villa. Vocês já ouviram falar nisso, né, turma? Tá bom? Pois bem, esses, principalmente aí Emiliano Zapata e Pancho Villa, o que é que eles queriam? Né? Eles lutaram por uma reforma agrária, e aí de onde tem o nascimento das famosas ejidos, das pequenas propriedades, né? Mais policultora e mais voltada para o mercado interno, tá? Então, nós temos aí a forte presença da população maia, da população asteca lá no México, principalmente na região de Chiapas, lá no sul, que é uma região discriminada, que é uma região pobre, tá bom? E que mais habitada pelos maias. E aí o que é que faz? Os grandes fazendeiros, os donos das haciendas, eles patrocinam grupos armados para expulsar os produtores lá da região de Chiapas, né, através da força, através das armas, dos assassinatos, tá bom? Portanto, existe aí o chamado Exército Zapatista, né, Zapatista de Libertação Nacional, que em 1994, tá, 1994, olha só, recente, né? Não tão remoto assim, ele torna independente lá 3 povoados da região chamada da região do Chiapas, né? Do Chiapas, chamada de Zona Liberada, tá? E esse exército zapatista entrou em conflito com o exército, né, com as forças armadas do México, criando aí várias mortes, várias baixas, perdas de vidas humanas, mas de qualquer forma eles aumentaram, né, o controle sobre essa região do Chiapas, né, até mesmo com a produção, sobre a produção de petróleo e de gás, ok? Portanto, através da força, da revolução armada mesmo, dos conflitos, tá certo? Agora, outra coisa importante, tá, turma, que nós temos que falar é os cartéis de drogas, tá? Os cartéis de drogas. Opa, professor, esses cartéis são tão importantes que eles chegam a lotear o Estado mexicano. E nós temos cartéis poderosíssimos, né, que demonstram a sua força através da violência, tá? Através dos assassinatos. Nós podemos citar aí o cartel do Golfo, né, que também é chamado de Zeta Golfo, perdão, Golfo, os Zetas, né? E Sinaloa. Zeta também iniciou aí como braço do cartel de Golfo, né? Pois bem, e destaca-se hoje o cartel de Sinaloa, tá? Você já ouviu falar em Joaquim Guzmán, né? Esses mega contrabandistas, esses mega produtores de cocaína, né?
E o cartel de Sinaloa, tá? É o cartel que mais exporta cocaína. Talvez ele seja também o mais combatido pelos Estados Unidos, porque ele tem forte atuação em mandar cocaína e outros tipos de drogas para o território estadunidense. Ok? Tá? Muito bem, tá? Falando sobre o território mexicano, a vegetação, destaca-se a Serra Madre Ocidental e Oriental, né? São duas grandes cadeias de montanhas que predominam no México, portanto, o México é um país essencialmente planáltico, tá? De terrenos muito irregulares, ondulados, e com grandes cadeias de montanhas de um lado e do outro do país, tá? Nós temos aí destaque também para o deserto de Sonora, tá? Deserto realmente muito quente, onde a temperatura pode chegar aí a 45, 50 graus. E o México é essa dinamicidade do clima. Tem locais que a temperatura também chega a abaixo de zero, tá? Pois bem, 37% da vegetação mexicana, ela se adapta a pouca água, tá? 19,34% são de bosque de coníferas e carvalhos, tá? E 14,14%, portanto, nós temos aí as florestas tropicais. É uma das plantas uma das vegetações mais típicas do México é o famoso pita, né? Que é uma espécie de cacto, que é uma das plantas mais conhecidas daquele local. Galerinha, era isso que eu tinha para falar com vocês, era isso que eu queria passar para vocês, e eu espero que vocês vejam, revejam, leiam e aprendam bastante, tá? Um abraço, fiquem todos na presença de Deus.